Fala pessoal, tudo bem? Professor Gabriel aqui. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje nós vamos ver sobre as funções trigonométricas. Vamos lá? Pessoal, funções trigonométricas, tá? Nós vamos fazer uma revisão e hoje nós vamos ver alguns pontos, tá bom? As funções no ciclo trigonométrico. Nós temos aqui as funções seno, cosseno e tangente, tá bom? Seno, cosseno e tangente. Essas são as funções que nós veremos hoje, tá? E a função seno, ela é representada aqui, ó, no eixo, ela é representada aqui no eixo X, né? No eixo Y, perdão. No eixo Y a gente tem a função seno aqui, ó. Nós temos a função seno aqui representada no eixo Y. Nós temos a função cosseno aqui representada no eixo X, certo? Considerando sempre esse ponto de referência do arco, tá bom? Esse arco aqui, que é representado aqui do início até o ponto P, do início até o ponto P, ele é o nosso arco que vai determinar o ângulo X, aqui ó, esse ângulo aqui, tá bom? E aí, essa projeção desse ponto no eixo Y, nós teremos aqui o seno, né? Nós teremos aqui o seno. E essa projeção desse ponto no eixo X, nós teremos o cosseno. Então, olha só, aqui nós temos o eixo do seno, certo? Vamos pegar um ponto aqui nesse gráfico à direita, ó. Vamos pegar um ponto qualquer aqui nesse gráfico à direita, tá bom? Eu vou mudar aqui a cor para a gente poder pegar esse ponto aqui. Olha só, pegamos esse ponto aqui. Nós temos esse ângulo X aqui, certo? Nós temos esse ângulo X. Nós temos esse arco que é representado aqui, ó, por esse arco que se inicia aqui no zero, né? E ele tem esse tamanho aqui, né? De acordo com o eixo X, né? De acordo aqui com o ângulo X. Essa projeção aqui, note que ele tem duas projeções, certo? Ele tem uma projeção no eixo X e ele tem uma projeção no eixo Y. Essa projeção do eixo X a gente chama de cosseno e essa projeção aqui no eixo Y nós chamamos de seno. Lembrando que nós temos ainda a função tangente, né? Vamos ver se eu consigo desenhar aqui bem próximo aqui, né? Eu teria que ter ficado aqui, deixa eu tentar colocar ela bem certinho aqui. Eu teria que ter ficado aqui, ó, tangenciando, né? Tangenciando aqui o nosso ciclo trigonométrico, tá bom? Pessoal, o nosso ciclo trigonométrico é aquele ciclo unitário, tá? Lembrando que qualquer raio que eu pegar aqui, né? O raio, ele vai ser o quê? Ele vai ser 1, certo? Porque é o nosso ciclo unitário. Então, aqui nós temos a tangente, tá bom? Aqui nós temos a tangente que é o quê? Essa projeção desse ponto onde? Lá, né? No eixo aqui, ó. No eixo aqui. No eixo da tangente. Então, essa projeção aqui, esse segmento aqui, ele é quem? Ele é a tangente, né? Esse ponto aqui vai ser o ponto T da tangente, tá bom? Só uma revisão para vocês lembrarem a função seno, a função cosseno e a função tangente, tá bom? Olha só,
Pessoal, as funções seno, cosseno e tangente, elas vão ter essas projeções, tá bom? Nos eixos. E é importante você saber que esses números são números reais, tá bom? São números reais e você pode notar que eles estão entre 0 e 1, porque o nosso ciclo trigonométrico é unitário, tá bom? Vamos continuar aqui. Já revisamos aqui o nosso ciclo trigonométrico, tá bom? Cada função, tanto a função seno, quanto a função cosseno, quanto a função tangente, cada uma delas tem um gráfico, tá? Então, olha só, esse gráfico da função seno, note que ele começa no zero, certo? Lembrando que são funções periódicas, certo? São funções periódicas. O que significa isso, professor? Funções periódicas significam que a cada período ela se repete, ela inicia novamente e se repete. No caso, nós já conhecemos o período da função seno, que é de 2π, como dá para a gente ver também aqui no gráfico, tá? E da função cosseno também, 2π. Note que o período da função tangente, ele é π, certo? Ele é π, como a gente consegue ver aqui no gráfico. Vamos lá, o gráfico da função seno, né? Quando nós temos o ângulo x sem variação, ou seja, quando o x é zero, nós temos o quê? O y também é zero, né? A função seno vai ser zero. Então, nós temos essa representação aqui, né? Nós temos essa representação aqui, ó, 0 e 0. E aí, quando o ângulo ele é 90 graus, nós teremos a função seno valendo o quê? Valendo 1, né? Lembra lá do nosso ciclo trigonométrico, certo? E aí, ele continua aqui, ó, quando o ângulo x é 180 graus, né? Quando o ângulo x é π, nós temos aí a função seno sendo zero novamente. E aí, nesse período aqui de 2π, olha só, nesse período de 2π, ela se repete, tá bom? A função cosseno vai acontecer semelhante, né? Só que agora, lembrando que cosseno de zero é 1, né? Cosseno de zero é 1, porque a projeção, né? A projeção quando o ângulo x ele não tem variação, né? Ele está no zero, a nossa imagem ali, a nossa função cosseno, ela vai ser 1, tá? E aí ela continua aqui, né? Fazendo o seu caminho aqui, né? Quando o ângulo x é 180 graus, nós teremos aqui menos 1, tá bom? E a função tangente, lembrando, olha só, que ela não passa pelo π sobre 2, né? No π sobre 2 mais kπ, ela não existe, ela é inexistente, tá bom? Então esses são os gráficos das funções, trigonométricas, função seno, função cosseno e função tangente, tá bom? Vamos lá, propriedades da função seno, cosseno e tangente. Nós temos aqui o domínio da função seno sendo domínio todos os reais, né? Domínio de f sendo todos os reais. Nós temos o domínio da função cosseno, né? O domínio de f sendo todos os reais também. E nós temos aqui o domínio da função tangente um pouco diferente, né? X pertence aos reais, mas x tem que ser diferente de quem? De π sobre 2 mais kπ, tá bom? A imagem da função seno, ela vai ser a variação entre menos 1 e 1. Da função cosseno, a mesma coisa, a variação entre menos 1 e 1, certo? E da função tangente, agora ela pode ser qualquer valor real, tá bom?
A amplitude da função seno nós já sabemos que é 1, certo? Lembra como a gente calcula a amplitude, né? O y2 menos o y1, né? Sobre 2, né? Sobre 2. Tudo isso em módulo, né? Isso para a função seno e para a função cosseno vai dar 1, tá bom? Lembrando que isso pode variar, né? E aí a gente aprende isso mais para frente um pouco, tá bom? E a função tangente, a amplitude dela é infinita, né? Ela é infinita. Deixa eu apagar aqui porque não saiu legal. A função ela é a amplitude da função tangente ela é infinita, tá bom? Olha só. Vamos aqui para mais um slide, certo? Variação do ângulo x em graus e em radianos. Pessoal, por que a gente estuda aqui o ciclo trigonométrico em graus e também em radianos? Porque note que a cada evolução dos graus no ciclo trigonométrico, como a gente faz para exemplificar, por exemplo, aqui, ó, olha só, π sobre 4, né? Nós temos π sobre 4 aqui no 45 graus. Como é que a gente faz para passar 45 graus aqui, ó, no nosso plano cartesiano? Aqui no eixo x, como a variação do ângulo, né, a gente trabalha ela no eixo x, qual seria o ângulo de 45 graus? A gente não consegue, né? A gente só consegue se a gente determinar aqui, ó, que aqui é π, né? Aqui é π sobre 2, nós sabemos que o π vale 3,14, certo? Nós temos aqui o π sobre 4, né? E nós podemos representar agora, então, o ângulo 45 graus, ó, esse ângulo x aqui valendo... Não ficou legal aqui, né? O ângulo x valendo 45 graus. Como nós vamos representar ele aqui no nosso plano cartesiano? Seno π sobre 4. Então, nós temos aqui, né, uma notação aqui dentro dos números reais aqui da reta. Então, nós sabemos que quando aqui é π sobre 4, qual que é a projeção aqui, né, no eixo dos senos, nós sabemos e nós podemos, então, nós podemos fazer aqui, ó, lembrando que aqui nós vamos ter o ponto máximo aqui como 1, né, e o ponto mínimo como menos 1. Então, nós temos o π sobre 4, né, nós temos aqui o seno, como calcular o seno, né, de π sobre 4. Nós temos como calcular o seno aqui de π sobre 4, tá bom? Então, essa é a variação do ângulo x, né, em graus e em radianos, tá bom? E nós continuamos aqui com a redução ao primeiro quadrante. Pessoal, lembrando que sempre nós temos que trabalhar a redução ao primeiro quadrante para trabalhar com o seno e o cosseno, e a tangente também, né? Quando a gente começa a variar ângulos ali, que vai trocar o sinal da função seno e cosseno. Vamos lá? Olha só. Redução ao primeiro quadrante. Como é que eu faço isso, professor? Como é que eu reduzo ao primeiro quadrante? Note que quando nós pegamos um ponto aqui, ó, nós pegamos um ponto P aqui, sempre existirá um outro P1 aqui, de maneira que eles sejam simétricos, certo? Em relação ao eixo Y, em relação aqui ao eixo Y. E sempre que eu tiver aqui, ó, no terceiro quadrante, eu vou ter ele oposto aqui, certo? E eu vou ter aqui, ó, um P2, certo? Um P2. E eu vou ter aqui, ó, um P3, certo? Simétrico em relação ao eixo X. Professor, mas e aí como é que eu utilizo isso, né?
você utiliza assim, por exemplo, olha só, você tem um ângulo aqui, ó, vamos contar aqui, você tem 30, 45, 60, 90, 120, né? E aqui, vamos colocar 150 aqui, e aqui 180, né? Π, certo? Se a gente colocou que aqui é o 45 graus, π sobre 4, então aqui é 1 π sobre 4, aqui seriam 2 π sobre 4, e aqui seriam 3 π. 3 π sobre 4, tá? Então, olha só, nós temos aqui que esse arco aqui do 3 π sobre 4, nós podemos reduzir ele aqui ao π sobre 4, que é 45 graus, né? Que faz parte dos ângulos que a gente conhece já, né? Que nós sabemos o seno, o cosseno e a tangente de 30, de 45, né? De 60 e de 90, né? 90 também a gente sabe, tá? Mas 30, 45 e 60 é o que a gente mais utiliza ali, tá bom? Então, olha só, pessoal, tem que fazer essa redução ao primeiro quadrante para você trabalhar com os sinais, né, das funções seno, cosseno e tangente. Por exemplo, se eu pego esse P2 aqui, né, sendo, olha só, aqui nós tínhamos 3π sobre 4, né, aqui nós tínhamos o 3π sobre 4, então aqui nós teremos o 4π sobre 4, e aqui nós teremos o 5π sobre 4, né, nós teremos o 5π, deixa eu apagar aqui que não ficou legal esse... Não ficou legal não esse... Deixa eu apagar aqui. Ó, aqui nós teremos o 5π sobre 4. Certo? Então, se esse P2 é o 5π sobre 4, eu sei que essa projeção dele aqui, olha só, essa projeção dele aqui, eu tenho o cosseno positivo e eu tenho o seno positivo também, certo? Agora, essa projeção aqui, ó, essa projeção aqui, eu tenho o cosseno negativo, aqui, ó, tenho o cosseno negativo e eu tenho o seno, o quê? Negativo também, tá? Lembrando que ele vai ser o ângulo oposto a quem? A π sobre 4, e π sobre 4 eu sei que é 45 graus. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo aqui. Quem é o seno de 45 graus? O seno de 45 graus, nós sabemos que é raiz de 2 sobre 2. E nós sabemos também que o cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, vamos trabalhar esse ângulo aqui, ó, o 5π sobre 4. Quem vai ser o seno de 5π sobre 4? O seno de 5π sobre 4, nós sabemos aqui, olha só, que esse ângulo, como ele é oposto aqui ao π sobre 4, nós vamos ter que fazer aqui a correlação dele aqui na simetria com o ângulo aqui, ó, com esse ângulo aqui, certo? Com esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui, que determina esse arco aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser também 45 graus, só que agora, né, no negativo. Olha só, agora no negativo. Então, quanto é seno de 5π? Seno de 5π sobre 4 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então, essa redução ao primeiro quadrante é bem importante, tá? Só para revisar isso, tá bom? E aí a gente continua com mais um conteúdo muito importante, que é a relação fundamental da trigonometria. A relação fundamental da trigonometria, nós temos o seguinte aqui. Vamos considerar novamente aqui um ponto,
né? Um ponto P qualquer. Aqui eu não consegui, deixa eu apagar aqui e ajustar isso. Olha só, aqui eu tenho esse ângulo X, nesse ponto aqui que nós pegamos, né? Vamos chamar aqui de ponto P, certo? Nós temos o ângulo X e nós temos a relação que vale aqui de Pitágoras, né? Aqui a gente chama de A, aqui a gente chama de B, aqui a gente chama de C. Eu sei que por Pitágoras A ao quadrado igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Então eu tenho a relação fundamental da trigonometria, né? Que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tá bom? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A gente usa bastante essa relação fundamental da trigonometria, tá bom? Então tem que saber, não tem jeito, tá? Tem que saber. Agora, pessoal, vamos resolver aqui uma questãozinha, né? Indique no ciclo trigonométrico se a função é positiva ou negativa em cada quadrante. Vamos lá, vamos pensar junto aqui. Olha só, a função seno, nós sabemos que a função seno ela vai ser representada aqui, né, no eixo dos senos. Então, olha só, qualquer projeção que eu tiver aqui ou aqui, no primeiro e no segundo quadrante, nós teremos o quê? A função seno positiva, tá? E qualquer representação que nós tivermos aqui, no terceiro e no quarto quadrante, nós teremos a função seno negativa, tá? A função cosseno, nós temos aqui, ó, a representação de cada ponto aqui, tanto no primeiro quanto no quarto quadrante, ela será o quê? Positiva. E a variação aqui no segundo e no terceiro quadrante, ela vai ser negativa, né? Note que se nós pegarmos um ponto aqui, ele vai estar aqui no negativo, tá bom? E aqui nós temos a função tangente, né? A função tangente, vamos colocar aqui o nosso eixo tangente, certo? A representação aqui ou aqui, né? Ela vai ser positiva, né? Ela vai estar aqui nesse espaço positivo, certo? E aqui ela vai ser negativa tanto no segundo quanto no quarto quadrante, tá bom? Vamos para mais um exercício. Primeira determinação positiva, né? Primeira determinação positiva. Depois de um determinado número de voltas no ciclo, encontre o arco correspondente a um ângulo conhecido, tá bom? Olha só, como é que a gente faz isso, né? Nós sabemos que 1485, se a gente dividir por 360, né? Vai dar quanto? 360 vezes 2 dá 720, né? Vezes 4 dá 1440. Então, 1485 menos 1440, nós temos o quê? 45 graus, tá bom? Nós temos 45 graus. Então, o arco que eu estou procurando aqui é o 45 graus. Certo? Letra B, 17π sobre 4. 17π sobre 4, nós podemos escrever 17π sobre 4 como sendo 16π sobre 4 mais π sobre 4. Então, o arco que nós estamos procurando aqui é quem? Π sobre 4, que também é 45 graus. Tá bom? Da mesma maneira, vamos resolver aqui, ó. Da mesma maneira, vamos resolver aqui a letra C, 1575. 1575 eu posso dividir por 360, certo? Que vai dar quanto? Eu já sei que 4 vezes 360 dá 1440.
Então eu faço aqui, ó, 135 graus, né? Então o ângulo que nós estamos procurando é quem? É o ângulo de 135 graus. Na letra D, eu tenho 19π sobre 4. Eu posso reescrever 19π sobre 4 como sendo 16π sobre 4, mais quem? 3π sobre 4. E 3π sobre 4 é o ângulo que nós estamos procurando, tá bom? 3π sobre 4 que vai ser 135 graus também, tá bom? E aqui nós temos 390 graus na letra E. A gente sabe que 390 graus, se a gente dividir por 360, né? Se dividirmos por 360, vai dar 1, certo? E vai sobrar quanto? Vai sobrar 30 graus, né? Vai sobrar 30 graus. Então, nós temos aqui que o ângulo que nós estamos procurando é quem? 30 graus. Aqui, na letra F, eu tenho 13π sobre 6, que eu posso reescrever como sendo 12π sobre 6, mais quem? Mais 1π, opa, sobre 2 não, né? Sobre 6, aqui. 12π sobre 6, mais π sobre 6. Então, o ângulo que eu estou procurando, quem que é? É o π sobre 6, né? É o π sobre 6, tá bom? Questãozinha bem tranquila para a gente relembrar aí como calcula, né? Como reduz esse ângulo grande, né? Em um ângulo que a gente conhece, tá bom? Em um ângulo que a gente conhece. E aí nós vamos para máximos e mínimos da função, tá? Máximos e mínimos da função, aqui eu coloquei a função seno, tá? Que também vai ser, aqui ó, tem uma flechinha. Máximo e mínimo da função seno, que vai ser basicamente a mesma coisa da função cosseno, né? Porque nós sabemos que a imagem da função seno e a imagem da função cosseno, as duas, né? Nós temos a imagem entre menos 1 e 1. Então vamos resolver esse tipo de questão aqui. Uma função f de r em r, uma função f de r em r possui uma lei de formação dada aqui por esta equação. Nessa situação, qual é o maior valor que essa função poderá assumir? Lembra comigo aqui que quando nós temos y é igual a 4 seno de algo, eu pego esse seno aqui, ó, essa função seno, e eu sei que essa função seno, ela tem máximos e ela tem mínimos, certo? Quando essa função assume o valor máximo? Quando a imagem dela for 1. Quando essa função assume o valor mínimo? Quando essa imagem for menos 1. Então, eu tenho aqui y é igual a 4 vezes y é igual a 4 vezes 1 mais 4. Certo? E eu tenho aqui y é igual a 4 vezes menos 1 mais 4. Então, quando essa função tiver o valor máximo, eu vou ter a imagem lá no 8. E quando essa função for mínima, eu vou ter essa imagem aonde? 4 vezes menos 1 menos 4, menos 4 mais 4, 0. Então, a questão pede, nessa situação, qual é o maior valor que essa função poderá assumir? O maior valor é 8, tá bom? Aqui na letra A. E aí a gente pode prosseguir aqui, né, para mais uma questão. Olha só, uma questão da UFSM, que diz assim: uma gráfica confeccionou material de campanha
determina o custo unitário de um de seus produtos em reais de acordo com a seguinte lei. E ele dá a lei aqui para a gente. Com o T medido em horas de trabalho. Assim, os custos máximos e mínimos deste produto são. Pessoal, é a mesma ideia da questão anterior, tá? Nós vamos pegar esse seno aqui, ó. Essa função seno, ela vai ter valor máximo onde? E ela vai ter o valor mínimo onde? Ela vai ter o valor máximo sendo 1 e ela vai ter o valor mínimo sendo menos 1. Então, nós temos aqui para a nossa primeira situação, nós temos o quê? 200 mais 120 vezes 1, que dá 120, né? 120 vezes 1, que dá 120. E nós vamos ter aqui a nossa segunda, 200 mais quem? 120 vezes menos 1. 120 vezes menos 1, nós temos aqui 200 menos 120. E nós temos aqui 200 mais 120. 200 mais 120 dá 320. E aqui 200 menos 120 dá 80. Então, nós temos que o valor máximo no 320 e o valor mínimo no 80. 320 e 80, nós temos o gabarito aqui na letra D. Nós temos o gabarito aqui na letra D, tá bom? Vamos lá para mais um. Determina o período da função y igual a tangente de 4x mais 4. Nós sabemos que o período de uma função tangente, é π, certo? O período de uma função tangente é π. E nós sabemos também que para calcular, nós fazemos o período sobre o módulo de k. E o módulo de k aqui vai ser o 4. Então, nós temos o período da função igual a π sobre 4. Tá bom? Da função cosseno, nós temos aqui, ó, vamos resolver essa equação aqui, né? 2 cosseno 12x sobre 3, 12 sobre 3 é 4, então aqui é 4x, certo? E nós sabemos que o período da função cosseno, ela é 2π, né? O período é igual a 2π. Então, nós temos 2π sobre módulo de k, né? Que é 4. Então, aqui nós teremos o período igual a π sobre 2, tá bom? Sem complicações aqui, né? Bem fácil de resolver mesmo. Pessoal, ficamos por aqui, então, tá bom? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado essa revisão, tá bom? Aproveitem a família, façam uma oração e nos vemos na próxima aula.